Estamos de volta com o nosso programa, Abrindo a Bíblia na TV, terceira e última parte, respondendo aqui mais um questionamento que o nosso querido Gilberto faz no capítulo 13º dessa obra aqui. Ele está servindo sempre a essa obra. O Senhor procura demonstrar que José era ou poderia ser o pai de Jesus. Cita a crença dos ebionitas e, entre outras passagens, Mateus 13:55. Não é ele o filho do carpinteiro? Gostaria de saber se o senhor está convencido realmente de que José é o pai de Jesus? Certa vez, um professor de história disse que os evangelhos canônicos foram escritos 50 anos após a morte de Jesus. E que os evangelistas nunca se encontraram. Não, peraí, não é bem assim. Realmente os evangelhos foram escritos 50 anos. Agora, existiu 2 evangelistas que se encontraram, que é Mateus e João. O cobrador de imposto vivia com Jesus. João, o 4º evangelista, também viveu com Jesus e viveu com Mateus. Era o mais jovem, mas viveram juntos. Os evangelistas nunca se encontraram, você não pode dizer isso não. Você pode dizer que 2 evangelistas, por exemplo, Marcos e Lucas, não foram discípulos de Jesus. Mas mesmo assim, Marcos e Lucas se encontraram, porque segundo Atos dos Apóstolos, Marcos foi companheiro de viagem de Paulo e Lucas também. De uma forma ou de outra, eles tiveram convivências entre si. Que eu saiba, Lucas nem foi discípulo. Eu já falei que realmente não. Lucas não foi, nem Marcos. Marcos era filho de Maria. Marcos foi companheiro de Paulo e foi também companheiro de Lucas. E foi de Marcos a ideia de escrever o primeiro evangelista. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, meu caro Gilberto. Eu agora quero voltar aqui à sua pergunta, que é muito importante. Se o senhor procura demonstrar que José era ou poderia ser o pai de Jesus. Cita a crença dos ebionitas, em outras passagens, etc, etc. O senhor está convencido realmente de que José é o pai de Jesus? Eu não posso te dizer que eu estou convencido. Eu vou fazer uma pergunta para a análise de vocês, depois de fazer umas considerações. Ora, quem dá a hereditariedade no judaísmo é o homem. É tanto que você pega o evangelho de Mateus, que está, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e por aí afora, e vai em frente, aí lá na frente diz assim, Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Muito bem. Parece que vem os homens entra Maria para tirar os homens de linha, porque Maria tinha que ser a mãe de Jesus sem ter um pai. Só que está na descendência messiânica que Jesus tinha que ser o filho de um homem. Porque se Jesus não tinha um descendente de Davi na sua linhagem, fica difícil de dizer que ele era o Messias, e eu tenho plena certeza que era. Não estou dizendo que não é, eu estou falando que pela genealogia fica difícil de justificar isso. Realmente, Jesus é filho de Maria, mas Jesus sendo só filho de Maria, mesmo que ela seja, porque muita gente diz, mas Maria era da linhagem de Davi através de seu pai, Joaquim, e sua mãe Ana. Muito bem, mas a mulher não dá descendência. Quem dá é o homem. Veja aqui, por isso que eu cito o evangelho dos ebionitas, que eles dizem assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e lá na frente, nas últimas descendências ele de Jacó, gerou a Jesus, o qual é chamado Messias. Ele nem fala em Maria. Então eles dão uma descendência masculina conforme é a genealogia judaica. Então, a pergunta é, se Jesus não teve um pai do sexo masculino, como é que ele era o Messias? Se ele tinha que ser da linhagem de Davi. Não estou respondendo, estou perguntando. Daí a minha dificuldade de encaixar, porque Jesus, para mim, vou repetir, não digam por aí que eu disse que Jesus não era o Messias. Ele é o Messias, inclusive a minha tese de pós-doutoramento na Universidade Metodista de São Paulo foi sobre o Messias nas diversas nações, e eu concluo com Jesus, que é uma obra que com certeza eu publicarei posteriormente, essa minha tese de pós-doutorado em cima disso aí. Porque é importantíssimo que isso fique bem claro, porque senão a gente não vai entender
fica um mistério, e aí a coisa, se é mistério, para Deus não há mistério. O mistério para mim é incerteza. É importante que a gente conheça as coisas para que a gente não alimente algo que possa, inclusive, negar uma realidade maior. Não estou aqui destruindo crença de ninguém. Eu acho Maria um dos espíritos mais fantásticos que já pisou esse planeta. Inclusive, o último capítulo, aqui no final dessa obra, eu faço uma homenagem por escrito de louvor a Maria, a mãe de Jesus, porque eu considero o maior espírito que já pisou entre nós. Não estou preocupado com a questão de milagre, de virgindade física, não. A minha preocupação, a minha realidade psicológica é que Maria, se não fosse um espírito tão evoluído quanto é, não teria sido escolhido por Deus para ser a mãe de um ser como Jesus. Eu acho que aí eu já esclareço tudo, porque Maria realmente merece o meu amor incondicional, o meu respeito sem nenhuma restrição. Agora, a questão de virgindade material for valorizar ou desvalorizar mais ou menos, para mim não desvaloriza absolutamente nada, porque o importante é o que a pessoa tem aqui, é o espírito que a pessoa é. Porque você há de conviver comigo, meu querido irmão telespectador, que tem muita mulher aí, virgem fisicamente, porém espiritualmente, lamentavelmente, é uma tristeza. Então, nesse sentido é que eu quero mostrar a minha racionalidade, a minha fé sem ser cega, mas a minha fé racional nesse conceito milenar que é difícil a gente mudar. Parece que eu estou querendo destruir a fé, não. Continue amando, louvando, agradecendo, enaltecendo Maria, porque eu endosso. Tenho o meu endosso, o meu respeito. Agora, eu estou falando aqui como um pesquisador, como um cientista que gosta das coisas cientificamente explicadas, para que não haja mistério e também para que a gente não possa destruir a verdade, como Jesus sempre nos orientou. Em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Jesus fique com vocês, até o próximo programa e muita paz.